Depois de silêncio de mais de 40 horas, presidente Jair Bolsonaro se pronuncia sobre a derrota nas eleições. Governador de São Paulo determina que forças de segurança do estado atuem para desbloqueio das rodovias. Mas pelo menos 260 lugares ainda estão bloqueados. Polícia Rodoviária Federal identifica agentes que apoiaram bolsonaristas no bloqueio de estradas. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva conversa com diversos chefes de estado e afirma retorno do Brasil ao mundo. O RB Notícias está no ar. O presidente Jair Bolsonaro discursou pela primeira vez na tarde de hoje. Foram 44 horas sem se pronunciar após o resultado das eleições. Bolsonaro desaprovou o bloqueio nas rodovias, mas não admitiu a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, determinou nesta terça-feira que as forças de segurança do estado atuem para o imediato desbloqueio das rodovias. A Régis Bittencourt, de São Paulo, junto à capital, segue parcialmente interditada. A determinação do governador é para que seja garantido o cumprimento da ordem do Supremo Tribunal Federal para pôr fim aos bloqueios em vias públicas. Segundo o governo de São Paulo, as ações vão priorizar o diálogo e as negociações, mas em casos de resistência poderá haver o uso de força. Nós procuramos dialogar e negociar com esses manifestantes para que as vias públicas fossem desobstruídas desde ontem e hoje, agora pela manhã, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, as negociações se encerram e, a partir de agora, nós vamos aplicar aquilo que determina a decisão judicial. Garcia informou que as multas serão de R$100 mil por hora para cada veículo que fizer parte da obstrução de vias e aos manifestantes que descumprirem as determinações do Supremo Tribunal Federal e resistirem às ações da Polícia Militar. Além de serem multados, também poderão ser presos. O governador de São Paulo fez um apelo aos manifestantes para que os bloqueios sejam encerrados de forma pacífica. São Paulo respeita a democracia, respeita o Estado democrático de direito e não vai ser manifestação ou baderna que vai fazer com que a sociedade não reconheça o resultado das urnas nos próximos domingos. Aos vencedores, o mandato, aos perdedores, o reconhecimento da derrota. É isso que determina a nossa Constituição e é isso que São Paulo vai preservar.
Os atos antidemocráticos se iniciaram no domingo à noite, após os caminhoneiros, os bolsonaristas, não aceitarem o resultado das urnas na votação para presidente da República. O bloqueio na Hélio Schmidt, que começou na noite de ontem, provocou o cancelamento de 25 voos no Aeroporto Internacional de São Paulo até amanhã desta terça. Rodrigo Garcia anunciou o desbloqueio do aeroporto de Guarulhos e afirmou que a Polícia de São Paulo está agindo desde segunda-feira e até amanhã desta terça-feira foram liberados mais de 40 pontos. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu desbloquear, na manhã de hoje, os 2 sentidos da rodovia Hélio Schmidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. A ação da Polícia Rodoviária Federal durou poucos minutos e não houve confronto nem resistência dos manifestantes. Ainda na madrugada, a Gru Airport, concessionário do aeroporto, relatou dificuldade de acessar o local e orientou os passageiros a verificarem a situação de seus voos com as companhias aéreas. Pelo menos 25 voos teriam sido cancelados desde a madrugada. O diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Marco Antônio Territo, falou sobre o tempo que a Polícia Rodoviária tem demorado para conseguir desbloquear as rodovias. Eu falei, é uma operação muito complexa, né? Só quem já participou em campo de uma operação dessa, como eu participei, tive a oportunidade de participar em 2018, a gente sabe o quão difícil é uma operação dessa. Pontos com até 500 manifestantes, carretas de 80 toneladas paradas em cima da rodovia, sem chave, sem a gente conseguir identificar o condutor, crianças de colo. Então, a PRF tem que agir com bastante parcimônia, junto com os nossos parceiros de segurança pública, né? E, primeiramente, iniciando um diálogo, uma negociação, e com o passar do tempo, a gente tenta outras medidas, né? Medidas de interdito proibitório, medidas judiciais, até mesmo culminando com a eventual utilização da força de choque. Mas a gente deixa isso para uma última ratio mesmo, porque a gente sabe que pode ter algumas implicações. Então, devido a essa complexidade, torna uma operação mais difícil de contornar. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já tinha determinado que o governo adotasse todas as medidas necessárias e suficientes para liberar as rodovias ocupadas por caminhoneiros. O STF já formou maioria para manter a decisão de Moraes. Nesta manhã, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que 192 pontos de bloqueio já tinham sido eliminados desde a noite de domingo. E que o movimento do Sem Teto vai enviar milhares de militantes para desbloquear as estradas. A ordem é que a ação seja feita com muita cautela e sem confrontos diretos. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, vai enviar milhares de militantes às estradas bloqueadas por bolsonaristas para retirar as barricadas que impedem a passagem dos carros. O movimento, que tem entre seus coordenadores o deputado federal eleito Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, diz que decidiu tomar uma atitude depois de ver que os bloqueios estão acontecendo com a complacência da Polícia Rodoviária Federal, sob o comando do governo de Jair Bolsonaro. A iniciativa foi divulgada no Twitter do movimento. Militantes estão sendo orientados a retirar os materiais que eles colocaram nas vias para impedir o trânsito de veículos. Poucas horas depois da decisão, o movimento soltou uma nova nota informando que não provocará nenhuma ação de confronto com os bolsonaristas e que a violência só interessa aos seguidores do presidente derrotado. O deputado eleito Zé Trovão, bolsonarista e auto-intitulado líder dos caminhoneiros, insuflou a categoria para manter a paralisação das estradas. O deputado eleito Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, tem insuflado caminhoneiros como ele a manter os bloqueios em rodovias para protestar contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Em discurso para os manifestantes, ele afirma que este é o momento em que Bolsonaro mais precisa deles, que a legitimidade é do povo e que o povo não pode deixar as ruas. É o momento em que o presidente Bolsonaro mais precisa de todos nós. Nós não podemos arredar um minuto. O grupo entoa gritos de resistência civil. Resistência civil! Resistência civil! Resistência civil! O local de gravação do vídeo não foi identificado. Zé Trovão foi investigado e chegou a ser preso por sua participação na organização de atos antidemocráticos durante as festividades de 7 de setembro do ano passado.
E a seguir, Polícia Rodoviária Federal identifica agentes que apoiaram bolsonaristas no bloqueio de estradas. E obstrução de rodovias impacta na produção de imunizantes. Instituto Butantan quase perde mais de 1 milhão de ovos usados para vacina contra influenza. É logo depois do intervalo, não saia daí.